combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Por reino de Deus, instantemente vos pedimos. Hermoso príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitae no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Entregamos cada palavra dessa direção espiritual no coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. paz e bem. Boa noite a todos. Então, para essa direção espiritual de hoje, peguei uma passagem do livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 a 14 e depois do 19 ao 20. E o Senhor vem pedir para nós uma responsabilidade maior a cada dia, responsabilidade assumida livremente no nosso sim a Deus. Mas o Senhor vem nos chamar a prestar atenção a essa responsabilidade de entregar a vida, de estar com a vida diante de Deus. Esses dias eu estava partilhando com o Tó, e o Tó me falou uma coisa muito importante. Eu fiquei daquele dia até hoje meditando isso. Eu não sei se ele ouviu alguma pregação, se foi inspiração de Deus. Ele disse que, rezando e refletindo, pensou assim: eu não sou tão santo quanto pensam que eu sou, e nem tão pecador como alguns pensam que sou. Eu sou só isso que sou. A responsabilidade de ter a vida diante de Deus é o que o Senhor nos pede nessa direção espiritual, de fazer tudo que fazemos com alegria e para Deus. Porque se fazemos esperando alguma recompensa, ou nem diria recompensa, mas se fazemos esperando um reconhecimento seja do guardião, seja do ministro, seja do fundador, seja do Padre Sérgio, o que a gente faz aqui, se lá no fundo ainda da alma a gente quer ouvir um elogio, a gente quer ouvir um reconhecimento da nossa entrega, ainda a nossa entrega não é tão perfeita. É uma entrega, mas precisa ser mais perfeito. Fazer tudo só por Deus, na certeza de que a vida está sob o olhar dele. Sua vida, no seu serviço, na sua casa, em pastoral, na adoração, na Santa Missa. Você e Jesus. A responsabilidade de entregar a vida verdadeiramente a Jesus e de uma forma madura e consciente, e na certeza de que no dia final é você e Jesus. É eu e Jesus, você e Jesus. No dia final, aqueles que conosco caminharam, nada poderão fazer por nós se a gente não tiver levado óleo para as lâmpadas, a lamparina de nossa alma. É só o que eu decidi fazer de verdade diante de Deus é que vai contar. A nossa regra de vida da nossa comunidade é como que fosse um manual de instrução de funcionamento de um missionário.
Então ali está, se montar errado, se não fizer o que está escrito ali, ele vai ficar mal montado. Já pensou, você pega um manual de instrução para montar uma cama, por exemplo. Se você não seguir direitinho, não tiver experiência para fazer, vai montar tudo errado. Um guarda-roupa, sobra um monte de peça, igual eu e o Dani, traumatizando a coisa, sobra um monte de peça. Porque a gente não lê, ou se lê não aplica, né? Mas diante de Deus, o que lemos, devemos aplicar para que a nossa vida seja formada direito dentro do nosso carisma. A nossa regra de vida não é um enfeite para a gente ter na estante. Não é algo para você ter no seu computador só, ou ter só no seu intelecto. É para ser aplicada. O que se pede lá é para ser aplicado. A igreja, quando liga um carisma ao céu, como fez conosco, o nosso carisma, ela quer dizer, se você viver o que está ali, você vai para o céu. É a chave que Deus deu à igreja. Quando a igreja abençoa um carisma, está dizendo, se você viver o que está ali, você vai para o céu. Se você viver. Agora, se você não viver, diante de Deus, as nossas escolhas terão um peso muito grande. O que escolhemos fazer, não adianta o que nós aparentamos ser. Eu volto na reflexão que o Cal fez. Mesmo que todo mundo te canonize vivo, isso não te levará para o céu. E se todo mundo te condenar vivo, isso não te levará para o inferno. São nossas decisões, são nossas atitudes, principalmente as pequenas atitudes que ninguém está vendo. Ser para Deus, viver com a única preocupação, prestem bem atenção nisso, viver com a única preocupação de ter uma vida reta diante de Deus e mais nada. Na leitura do profeta Ezequiel, ele profetiza assim, tendo uma visão. Ezequiel 14, versículo 12. A palavra do Senhor foi dirigida a mim nesses termos: Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade, e eu estendesse contra esta terra a minha mão, suprimindo-lhe o pão que a fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que nesta terra houvesse Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprios, devido à sua justiça. Oráculo do Senhor Javé. Olha que forte que é isso. Se uma terra, Deus falando ao profeta, filho do homem, se uma terra pecar contra mim por infidelidade, e eu estender contra ela a minha mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e se eu enviasse a fome exterminadora para essa terra, ainda que nessa terra estivesse Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprios, devido à sua justiça. Oráculo do Senhor. Versículo 19. Ou ainda, se eu enviasse a peste sobre essa terra infiel, e fizesse cair sobre ela o meu furor no sangue, exterminando homens e feras, e se nessa terra estivesse Noé, Daniel e Jó, se eles se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor, eles não poderiam garantir por sua justiça nem a salvação dos seus filhos e filhas, mas somente a sua própria vida. Olha que forte é isso. Deus dizendo, ainda que uma terra que pecasse contra Deus, dizendo ao profeta Ezequiel, e eu trago aqui para uma comunidade como a nossa, infiel fosse a Deus, mesmo que aqui dentro tivessem homens tão santos quanto Daniel, Jó e Noé, está dizendo aqui, juro pela minha vida, não poderiam esses justos garantir por sua justiça a salvação nem dos seus filhos,
mas somente a sua própria vida. Porque diante de Deus, é você e Deus. Ele vem dizendo, como naquela passagem do profeta, a passagem de Jó, né? É Jó? É Ló, né? Ló que sai, a mulher dele vira sal, né? Do Antigo Testamento. Lá Deus mostra claramente que o justo nunca vai ser punido junto com o injusto. Mas se a cidade toda é injusta, Deus vai tirar o justo dali do meio. E sobre elas vem não o castigo, mas a lição de Deus. A lição, a consequência de sua própria desobediência, a consequência da sua própria infidelidade. Eu quero ler de novo esse versículo 19, para que fique bem forte no nosso coração. Filho do homem, ainda se eu enviasse a peste sobre uma terra infiel, e fizesse cair sobre ela o meu furor no sangue, exterminando homens e feras, se nessa terra estivesse Noé, Daniel e Jó, juro por minha vida, oráculo do Senhor, eles não poderiam garantir por sua justiça nem a salvação dos seus próprios filhos, mas somente a sua própria vida. E eu termino com essa reflexão para que cada um de nós reflita e viva assim, se preocupando de como você está diante de Deus. É diante dele. Só ele pode salvar a cada um de nós. São Francisco dizia: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Na tradição da igreja, principalmente na tradição franciscana, nos escritos de Tomás de Celano, nas visões que os primeiros frades franciscanos tiveram, eles viam, depois até da morte do fundador deles, de São Francisco, eles viam que sempre o fundador de uma obra vai estar diante de Deus, do lado de Deus, intercedendo pelos seus filhos, pela sua obra. Mas ele nada poderá fazer diante da infidelidade do filho. Nada. Ele tem que fazer é ensinar o certo. Ensinar com palavras e com atitudes. Mostrar o que é correto. Mostrar o que é correto. Com palavras e atitudes. Mas a fidelidade de cada um só depende das decisões de cada um. Um fundador não pode salvar ninguém. Ele pode apresentar a salvação, que é Jesus Cristo, que é o único que pode salvar. Ele pode mostrar, ele pode ensinar você a ser amigo de Jesus. Ele pode te ensinar a amar Jesus. Ele pode te ensinar a ser fiel a Jesus. Mas se no seu coração sua decisão não for ser fiel, ele nada pode fazer. E ninguém pode fazer nada. Ninguém. Então a nossa vida, nossa vocação, o nosso sim, sempre deve estar diante da verdade que é Deus. Sempre você com você mesmo. Questione se você está sendo fiel ao que você prometeu a Deus. E se não estiver, peça a Deus, clame com força. São Tomás de Aquino dizia assim, que a gente deve ferir os ouvidos de Deus com nossos clamores em busca da perfeição, em busca da santidade. Clamar, caiu, levanta, chora, pede a graça da fortaleza, pede a graça da perseverança, não desiste, continua, mas pede a fidelidade. Não se acomodar numa vida de aparência, buscar de verdade uma vida reta diante daquele que tudo vê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.